Vamos embora. Todo mundo com fone de ouvido. Enquanto o povo vai chegando, o restante, porque é assim mesmo, eles vai chegando. Peço que você se sente, se você estiver deitado, eu peço que você se sente de uma forma confortável, que os seus pés de preferência fiquem no chão. Mas se não, você pode cruzar, igual borboletinha, né, uma flor de lótus, e apoie as suas mãos em cima das suas coxas. Então vamos lá. Sente da forma mais confortável que você achar, fone de ouvido, e já pode fechar os seus olhos. Agora você vai respirar. Inspira contando 4. 1, 2, 3, 4. Expira contando 6. 1, 2, 4, 5, 6. Inspira novamente. Quando você for respirar, inspira enchendo o seu diafragma. Encha a sua barriga, estufa a sua barriga. E na hora que você for soltar, solte o máximo que você puder, encostando o seu umbigo lá atrás. Então, respira fundo, contando 4. O máximo que você puder, enche a sua barriga, depois do seu tórax, e solta contando 6. Vai sentindo esse movimento que o ar está fazendo dentro de você. Ele faz como se fosse um formato de 8. Observa. Respira bem fundo. Solta bem devagar todo o ar que você respirou. Agora, presta atenção como que tá as batidas do seu coração. Observa as sensações corporais que você está tendo através dessa respiração. Continua fazendo a respiração. Continua prestando atenção aonde o seu corpo está, o movimento que o seu corpo está fazendo através da inspiração, através da expiração. Sente que ao mesmo tempo que o seu corpo quer acelerar, ele está desacelerando, ele está relaxando. Se entrega para esse momento presente agora. Sinta onde estão os seus pés, onde você está sentado, onde você está escorado. Sinta o ar entrando nas suas narinas e perceba ele saindo da sua narina. Perceba o contato que ele faz nessa parte superior dos seus lábios. Continue respirando. Se entrega completamente para esse momento. E se desconecte do mundo todo. E agora vai ser só a gente. Tete a tete. Vai mexendo os seus dedinhos da mão agora. Vai abrindo os olhos. E voltando para esse momento aqui e agora. E aí, diferente, né? Não sei se você já tinha feito essa prática, mas essa é uma prática que a gente pode fazer em qualquer momento e não necessariamente com os olhos fechados. A gente pode fazer com os olhos abertos. Então, às vezes a gente está muito perturbado em algum momento no trabalho, dirigindo, e aquela loucura de pensamento. O que a gente faz? Começa a prestar atenção no que a gente está tocando, aonde a gente está. E a respiração, ela sempre é uma âncora, ok? Então, a gente acabou de começar o Consciência Prática. Seja bem-vindo, vai ser o nosso primeiro dia. E meu nome é Vanessa, e eu sou psicoterapeuta. De tanto ficar observando as pessoas e querendo entender as emoções, as loucuras, e entendendo que todo mundo é doido sim. Se você acha que você não é doido, menino, só de você ter decidido descer para a Terra e experienciar essa loucura aqui, você é doido.
Então, eu comecei a estudar, comecei a buscar, comecei o meu autoconhecimento há uns 2 anos atrás, assim, faz uns 4, mas intensivão mesmo, 2 anos. Parei, assim, a minha vida de uma forma, assim, social para viver o meu autoconhecimento. E através de várias práticas, de vários estudos, quando eu fiz psicoterapia, eu aprendi também PNL, eu aprendi neurociência, busquei também a psicoterapia, a psicanálise. Então, quando a gente vai entrando nesse mundo da psique, vai expandindo tanto que você fala assim, cara, tem como resolver vários problemas que a gente acha que é impossível. E eu sempre fui uma pessoa muito raivosa, eu já nasci com raiva. Sabe, se eu fosse um animal, eu seria um pincher. Porque o pincher, quando ele tá com raiva, ele chega vibra, né? Eu era desse jeito. Só que isso chegou a um ponto que começou a me incomodar. Eu falei, caraca, por que eu sou assim tão descontrolada? Que saco! E aí eu comecei a buscar formas de entender a causa do problema. Então, se você é muito medroso, se você procrastina muito, se você tem muita raiva, se você tem muito medo, qualquer probleminha que você fala assim, isso não é normal. Por que eu sou assim? Tem uma causa. Tem um negocinho ali. Que tem como você descobrir o que é. E fiz o esboço para não me perder, porque senão o TDAH, meu amor, ele vai. Mas o que me fez chegar ao ponto de querer ajudar as pessoas? Automaticamente eu já sempre quero resolver um pouquinho do problema da pessoa. A pessoa tá me contando um negócio, eu já tô pensando, tipo, como que eu posso ajudar essa pessoa? Como que eu posso resolver isso? E eu acabo fazendo isso com as minhas clientes, com os meus amigos, e eu comecei a fazer umas perguntas que eu gostaria que você fizesse com as pessoas que mais gostam de você. Mas assim, vários tipos de pessoa, mais velha, mais nova, mas pessoas que vão ser sinceros com você. Você pergunta para elas assim, se eu fosse trabalhar para você, você me chamaria para resolver o quê? Você contaria comigo para resolver o quê? Eu sou boa em quê? E você pergunta a mesma coisa, o que você nunca me chamaria para resolver? E no meio desse rolê, perguntando para os meus amigos, eles disseram que o que eu faço de melhor é puxar as pessoas para a realidade. Então, eu não tenho papas na língua. Se eu tenho uma coisa para te falar, eu não sei usar a minha parte meiga, que ela tá um pouco escondida, eu até tenho que descobrir onde que ela tá. Mas eu sou meiga também. Só que quando eu quero te falar uma verdade, eu quero te mostrar uma coisa, eu sou sua amiga. Eu acho que se eu sou sua amiga, se você tá me procurando para algo e eu não for falar a verdade, então eu não sou sua amiga. Então, eu comecei a trabalhar nessa área por isso. Tô me especializando a cada dia mais por isso, porque eu acho que a gente precisa melhorar a vida do outro. Se a gente está do lado do outro, a gente precisa melhorar a vida dele de alguma forma. E a melhor forma é com a verdade. Eu, pelo menos, penso assim. E eu acho que é assim. Mas o que perturba mais a sua mente hoje? Coloca aqui nos comentários para mim. Mas coloca, sabe por quê? Porque outra pessoa vai ler e ela vai ver que ela não está sozinha. Então, pode ser raiva, pode ser culpa, pode ser medo, pode ser insônia, pode ser qualquer coisa que te paralisa. Escreve uma palavra aí que alguém vai se identificar. No meu caso, era raiva. Então, o tempo todo eu tinha pensamentos de raiva na minha cabeça, que me irritavam. Nenhum comentário, gente, ou não tá aparecendo pra mim. Coloca a verdade. Aí, ó, ansiedade. E aí, a ansiedade, ela vem da culpa. Por quê? Porque a gente se sente culpado o tempo todo que a gente não tá fazendo o suficiente. Eu não tô fazendo o suficiente, eu tô atrasada. Eu preciso fazer mais, eu preciso entregar mais, eu não tô dando o meu melhor. E gente,
enquanto a gente não aceitar a vida como ela é, a nossa mente, ela vai empurrando a gente para um precipício, porque ela vai apontando o dedo, ela vai apontando o dedo. Ou indecisão, às vezes eu tenho medo de fazer o que quer fazer, o que é para fazer. Então, às vezes a gente tem tanto medo que aí o medo paralisa, porque a gente entra no estado de luta ou fuga. Então, o sistema simpático da gente, ele às vezes faz a gente reagir, então a gente fica muito estressado, muito bravo e desenvolve aquilo na raiva, porque você tá naquele momento que você precisa resolver algo, só que você já viu, tipo, alguém vai te roubar. Tem gente que reage e tem gente que trava. Então é muito ruim quando a gente entra nesse estado de luta ou fuga, porque ou pode te travar, te paralisar, ou pode te impulsionar, mas te impulsionar de uma forma reativa. Você não vai pensar, você não vai ser consciente do que você está fazendo. Você vai fazer e depois vai ter que pedir desculpa. Ou então, como as pessoas fazem, o problema é seu, você que me irritou, vamos dizer assim. Então é isso. Agora eu quero trazer para vocês a parte mais importante, que são os 3 pilares da nossa aula de hoje. O primeiro é que nós não somos a nossa mente. Quando a gente escuta por aí que a gente não é a nossa mente, é um pouco perturbador, porque você fica pensando assim, mas como que eu não sou a minha mente? Como? Se eu estou o tempo todo pensando, os meus pensamentos são meus. Ó, vem cá comigo. Nós somos uma consciência, somos um pensamento. Tipo, quem observa as coisas. Eu sou aqui essa pessoa que eu estou observando as coisas. Estou aqui falando com vocês consciente. Só que eu vim de algum lugar, vamos supor, eu vim lá do céu. E aí eu vim para essa experiência aqui na Terra. Só que para eu estar aqui nessa experiência na Terra, eu preciso de um corpo. Senão essa experiência não vai ser 100%. Então, a minha consciência plugou neste corpo e uma das ferramentas desse corpo é a mente, que fica dentro de um órgão chamado cérebro, que vai tendo reações químicas através dos 5 sentidos. Então, esse corpinho aqui, lindo, maravilhoso, ele tem reações químicas a partir dos 5 sentidos, que é o olfato, audição, visão, tato e paladar. Então, imagina se a gente não tivesse esses 5 sentidos. Que graça que teria? Não ia ter cheiro, não ia ter gosto, não ia ter toque. Eu não ia enxergar. Na verdade, se a gente tivesse só visão, imagina que se nesse corpinho a gente só tivesse visão. Mas e o cheiro das coisas, que é o que traz a memória? E o tato das coisas? Sentir a textura diferente? O paladar que junta com o nosso olfato, a audição que faz a gente lembrar de vozes, de pessoas, de música, que faz a gente se emocionar. Então, assim, é uma junção. Oi, meu amor. É uma junção que faz um ser humano ter sentido. Então, a gente só tem sentido por conta desses 5 sentidos. Mas lembrando, nós somos algo que plugou nesse corpo, porque a gente precisa dessa tecnologia para absorver todos os nossos presentes, porque quando a gente morre, a gente só leva os presentes daqui. Olha que legal isso! A gente só leva os nossos presentes, então, tipo, eu visitei aqui, eu fiz uma viagem, quando você faz uma viagem, você leva presentes para casa. Então, eu vim para cá, eu tô fazendo essa viagem aqui, e eu vou levar alguns presentes para casa, mas os únicos presentes que eu levo é dentro da minha consciência, é na minha consciência. E como que eu adquiro eles? Com os 5 sentidos. E onde eu consigo captar esses 5 sentidos? No momento presente. Entendeu? Tanto que o momento presente é a única coisa que a gente tem. A gente criou o ser humano, ele criou o passado e o futuro só para dar um
tempo para falar quanto tempo que eu gasto para chegar ali na porta. Entendeu? Então, só para eu te contar quanto tempo que eu gastei, que eu preciso te dar um tempo de relógio. Mas a minha mente, ela não sabe que existe isso, porque para ela não existe. Tudo que eu quiser falar para você aqui agora é a respeito da vida e falar para você sentir, a sua mente ela vai sentir como se estivesse acontecendo agora. O seu cérebro vai fazer reações químicas para o seu corpo inteiro, como se estivesse acontecendo agora. Então, tudo que você pensa, o seu corpo reage como se estivesse acontecendo agora. Então, o segundo ponto, a nossa mente funciona como um intestino. Fixe isso na sua mente. A nossa mente funciona como um intestino. Então, nós temos uma consciência que precisa de um cérebro do órgão e dentro dele tem uma mente. Essa mente, ela serve para quê? Para processar o rolê. O nosso intestino serve para quê? Para processar o alimento que a gente coloca para dentro. Então, no dia a dia, a gente absorve essas informações vendo as coisas, sentindo as coisas, comendo, cheirando, ouvindo. E tudo isso vai parar na nossa mente, igual o intestino. Só que é pesado. Você tem noção tanto de gente enfesada que tem na vida? Gente que não caga. Quando você come pra caramba, você come. E aí tu não vai no banheiro. Você fica de boa? Você fica assim, na moral, tá de boa pra mim. Não, você fica irritado. Então todo mundo que come e não coloca pra fora, fica irritado. Vanessa, mas como que eu vou tirar as coisas da minha cabeça? Daqui a pouco eu vou contar. Mas na verdade a gente só coloca pra dentro. A gente vai descansar, geralmente, o que a gente faz? Pega o celular e começa a rolar o feed. Quando a gente quer descansar, o que a gente faz? Coloca uma série. E o que acontece? Eu estou alimentando mais ainda a minha mente. Então, ou eu paro de fazer qualquer coisa e paro no espaço, só que quando a gente para no espaço, o que acontece? Eu sinto culpa. Eu sinto culpa porque eu não posso ficar sem pensar. Eu tenho que estar pensando o tempo todo. Eu tenho que estar produzindo. Eu não posso ficar parada. Porque a sociedade impõe que a gente tem que estar produzindo o tempo todo. Só que a gente está entrando numa geração, a gente entrou numa geração, a gente está vivendo numa geração colapsada, de gente louca. Tá todo mundo perturbado. Por quê? Sobrecarregando a mente. Não cabe mais nada na cabeça do ser humano e tá colocando coisa pra dentro da cabeça. E só que tá ficando. E aí na hora que você quer descansar, você não consegue. Por quê? Tá passando aquele filme na sua cabeça. Você deita pra dormir, você não consegue dormir. Porque tá rolando um feed na sua cabeça. De tudo que você podia fazer, tudo que você já fez, tudo que você vai fazer. Aí vem coisa do passado, vem coisa do futuro, vem aquela coisa toda. Não consigo dormir. Por quê? Você só alimentou. E aí o que você alimentou a sua mente é o que vai aparecer quando você menos espera. Então aparece um pensamento intrusivo, tipo, eu tô com um pensamento acelerado. Às vezes a gente começa a pensar coisas e coisas e coisas. Aí tipo, eu tô com um pensamento acelerado. O que acontece? A nossa mente trava. Você vai dar crise de ansiedade, crise de pânico, burnout por excesso de informação. Ah, uma coisa que eu coloquei aqui muito legal. Sabe quando você acorda? Isso que já faz muito tempo e não consigo esquecer. E eu vou te ajudar, Edmilson, eu vou te ajudar. Nós vamos ter 5 terças-feiras e eu vou te ajudar. Eu tava olhando aqui, né? Quando a gente quer fazer uma limpeza profunda, vocês que me acompanham aqui sabem que eu faço o jejum de 36 horas. Eu queria fazer demais, mas aí a minha vontade de comer, porque não é nem fome, a minha vontade de comer, faz eu comer.
Por quê? Porque faz uma autofagia. Ficar muitas horas sem comer, o seu corpo para de digerir, de ter função, e aí ele vai descansar. Vamos dizer assim, e agora eu não tenho mais nada. Ela não colocou nada para me comer, então agora eu posso dar uma descansada. Só que o nosso corpo não vai descansar. Ele vai limpar célula por célula, ver qual probleminha que tem em cada milímetro do nosso corpo. Então, faz tipo um reset de cura. Que amargou, gente. Mas sabe o que eu escrevi aqui? Uma coisa incrível? Que a gente não consegue ficar muito tempo sem pensar em nada. Que, né, para poder limpar a mente, deveria fazer isso, teria que fazer isso. Eu fiquei num retiro de 10 dias e lá você ficava meditando de 10 horas da manhã, de 4 horas da manhã até 9 horas da noite. E você não podia ficar pensando em nada, você tinha que ficar só prestando atenção nas sensações do seu corpo. E aí acabou que o quê? Eu acabei conseguindo fazer um jejum de pensamento. Só que é claro, toda hora vem o pensamento. E quando a gente acorda de manhã e tá tomando um café da manhã, o nosso olho para assim, ó. E alguém pergunta, o que você tá pensando? E você tá assim, ó. Aí você fala, nada. E a pessoa, como assim você não tá pensando em nada? Eu amo essa situação, quando tipo assim, você acabou de acordar. E realmente você não tá pensando em nada, você tá olhando assim pro além e só sentindo o cheiro do café, mastigando o pão, tipo, nada com nada. Essa é uma forma linda, maravilhosa de descarregar a mente. Então, às vezes, quando a gente tá numa praia, que a gente para e fica só olhando o mar, é uma forma de descarregar a mente. Quando o pessoal da fazenda trabalhava o dia inteiro, e lá para as 10 horas da manhã, né, o dia inteiro, e aí 10 horas da manhã ele parava e ficava olhando pro pasto, sem pensar em nada. Assim que você descarrega a mente. Vanessa, mas eu não consigo. Calma que eu vou explicar como é que a gente vai fazer. E agora, o terceiro ponto do pilar. Sua mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Agora vem cá. Imagina que agora que eu acabei de cortar um pedaço de manga, uma manga verde, e eu vou colocar um pouquinho de limão em cima dela, partir um limão aqui no meio, e eu vou colocar bastante limão e sal. O que está acontecendo aí agora na sua boca? Escreve aí para mim se salivou. Acena aí para mim, movimenta, me mostra aí que aconteceu alguma coisa. Só da gente imaginar que a gente está comendo uma manga com sal e limão, automaticamente o nosso cérebro, que eu acabei de falar, que ele não sabe o que é passado e futuro, só existe o aqui e agora para ele vai salivar. Agora você imagina você ruminando esses pensamentos na sua cabeça o dia inteiro, o seu corpo vai agir como se já tivesse acontecendo. Aí a gente tem que resolver uma treta com a pessoa, o que a gente faz? Começa a ficar pensando no negócio, como que a gente vai resolver aquilo? Porque na hora que eu ver fulano, eu vou falar isso. Porque eu vou resolver isso com ele. E o seu corpo? E o seu cortisol? Que é um líquido que corrói o seu estômago. A coisa que mais envelhece e adoece o ser humano no mundo inteirinho, é o estresse. Então, quando a gente entra nesse estado de luta ou fuga, que a gente já acorda com ele, então eu já acordo de manhã pensando merda. Quando eu vou dormir, deita na cama, aqueles pensamentos acelerados, só pensando merda. Aí você pensa, poxa, mas por que eu fico pensando isso? Porque você alimenta o dia inteiro. Então, quando a gente não quer alimentar algo, quando a gente quer terminar um relacionamento com uma pessoa, aí não quero mais ter um relacionamento com fulano. Se você tratar ele bem, ele não vai embora. Se você tratar ele mal, você está alimentando também, ele também não vai embora. Então você tem que tratar com o quê? Com indiferença. E eu vou te ensinar como que você trata com indiferença os seus pensamentos.
Como que você trata com indiferença esses alertas que vêm aparecendo na sua cabeça toda hora? E aí, ao invés de você cortar um pouco pela raiz, o que você faz? Dá corda. Aí você dá corda, você dá corda. Quanto mais corda você dá para a mente, mais ela vai te enforcar. Você já conversou com o chat GPT que você vira para ele e fala assim, aprofunde mais, fale mais sobre isso, continue. Meu filho, não tem fim não. Você vai conversando com o chat GPT, ele vai arrumando, ele vai falando. É igual a nossa mente. Só que o chat GPT, pelo menos, ele não pode falar umas coisas assim muito absurdas pra gente. Só que a nossa mente fala coisas absurdas pra gente. Porque já tem guardadinho aqui, ó, que a gente só foi alimentando desde o dia que a gente nasceu até o dia de hoje. Então aqui, ó, tá borbulhando de informações do que você é, do que você deve ser, de quem você deveria ter sido, do que você deveria ainda fazer, tipo, o tipo de pessoa que você é. E você tá dando ideia desse louco que tá aqui na sua cabeça, que não é você. Ele é um instrumento para a nossa consciência. Nós somos a consciência que precisa dessa ferramenta que se chama mente para digerir essas informações para a gente. Aí vai ficando todo mundo doido, e aí é muito mais fácil tomar remédio do que trazer a consciência para o momento presente. Prestar atenção no que está acontecendo. Ficar de olho no que está acontecendo. Veio um pelo de gato aqui. Vamos. Então, uma das práticas que eu quero que você faça aqui agora, olhando para mim mesmo. Sinta qual que é a mão que você está segurando o celular. Onde que está a sua outra mão? Onde que você está sentado? Agora, não olha para a tela do celular mais. Olha o que tem em volta de você. Dê nome para as coisas. Ó, tem uma árvore verde na minha frente. Tem uma televisão na minha frente. Tem um copo, tem um cachorro, tem minha mãe. Começa a dar nome para as coisas mentalmente, em silêncio, mentalmente. Tudo que você vê na sua frente, você vai dar nome. Você sabe onde que o seu corpo está. Você sabe a cor da sua roupa. Você sabe se seu cabelo está amarrado, se está solto, se está bagunçado. Você sabe se seu pé está no chão, se está dentro do sapato. Presta atenção. Então, vai percebendo onde o seu corpo está. O que seu corpo encosta. E o que tem na sua frente. Todas as vezes que você estiver dentro do ônibus, dirigindo o carro, dentro do seu trabalho, qualquer momento, almoçando, ao invés de você deixar ser levado pelos seus pensamentos, você vai fazer o quê? Cortar o mal pela raiz. E vai fazer o quê? Vai começar a dar nome para as coisas. Então você percebeu que você começou a entrar numa onda errada, começa a dar nome para as coisas. Junto com a respiração. A melhor âncora para sair da mente, respiração consciente e dar nome para as coisas. Então, tem como você fazer isso, que é a consciência prática. Eu desenvolvi um mapa, que é método de atenção e presença aplicada. Então, o método de atenção é onde eu vou colocar a minha atenção. Então, a minha mente está borbulhando, eu estou saturado, o meu corpo já está reagindo com esse pensamento que eu estou tendo. Então, eu coloco a minha atenção aonde? Na árvore que está ali. Essa árvore é grande, ela é verde, mas sem criticar as coisas. Sem, tipo, passou uma pessoa na sua frente, nossa, ela tá com um vestido verde horrível. Não, ela tá com um vestido verde. E ponto. Então, você não absorve nenhuma informação a mais. Você só está contemplando. Então, quando você observa as coisas que estão ao seu redor,
Não tô aqui, tipo, a minha mão ela é fria. Aí eu, nossa, minha mão tá fria pra caramba. Não, a minha mão tá fria. Pronto. Eu só observei. Então, o método de atenção e presença aplicada é trazer a sua presença. Então, eu trouxe a minha atenção e eu trouxe automaticamente a minha presença. E a minha presença são 5 sentidos. Então, eu observei aquilo, eu senti aquilo. E assim você fazendo, só que assim, tudo que eu tô falando aqui e nas próximas semanas, não é algo milagroso que você vai falar assim, ah, Vanessa, não deu certo. Gente, eu demorei 1 ano praticamente para entrar no automático. Esse automático. De não ficar dentro da minha mente. Hoje eu não vivo dentro da minha mente. É rapidinho, na hora que eu vejo que eu tô dentro da minha mente, numa viagem completamente errada, eu já uso uma das técnicas que eu sei que eu corto mal pela raiz. Então não sofro, meu corpo não sofre mais, porque é rápido. Eu percebo um pensamento e eu já arrumo uma forma de sair dele. E nós vamos aprender 5 técnicas. Hoje é o primeiro dia, a gente aprendeu a do tato. Então a gente sente o nosso corpo. A gente tá aqui, a gente sente o nosso corpo. E outra, eu acabei dando o da visão também. Então, o da visão é esse, que você observa as outras coisas. Tem outras formas também de usar a técnica da visão. E um problema que principalmente as mulheres têm, que é na hora H. Eu não vou falar para acenar, porque, né? Na hora H. Nós, mulheres, a gente consegue abrir várias caixas e fazer várias coisas com essas caixas abertas dentro da nossa cabeça. Consegue lavar roupa, arrumar menino para a escola, resolver um problema do trabalho, então várias coisas ao mesmo tempo e a gente não fecha, a gente consegue resolver. O homem, geralmente, ele tem que abrir uma caixa por vez para resolver a vida dele e é assim que ele faz. Por isso que o homem, na hora H, ele consegue ter mais proatividade ali. Mesmo que não dure tanto assim, né? Mas a mulher, ela demora mais. Por quê? Porque ela precisa trazer a presença dela, os 5 sentidos para aquele momento. Por isso que é tão importante as preliminares para a mulher na hora H. Entendeu? Então você que é homem, faça questão de fazer as preliminares, porque é a hora que a mulher, ela tá entrando no clima, que ela tá saindo da mente dela e tá entrando no clima. E você, mulher, quando acontecer isso, se entrega para o momento, presta atenção onde que a mão da pessoa está passando, o que está acontecendo, junta com a sua respiração, presta atenção na sua respiração, não fica dentro da sua mente pensando que daqui a pouco você tem que estender a roupa, que você tem que acordar, que o menino vai acordar. Não! Se entrega para esse momento. Por isso que muitos casais ficam com preguiça de ter relação, porque a mulher demora a pegar no tranco, o homem pega no tranco, mas sai rápido. Então a gente tem que ter essa união e essa consciência de, cara, a gente está fazendo uma relação com 2 pessoas. Então, um precisa ajudar o outro para isso ser legal e não ser bom só para uma pessoa. Mas você que tem dificuldade de concentrar, você também precisa se esforçar. E agora eu tô te dando uma dica de esteja presente no momento. Todas as vezes que começar a sua mente, começar a falar que você tem que fazer alguma coisa, que não era para você estar ali, começa a prestar atenção aonde que a mão passa, na sua respiração, começa a entender que aquele momento ali é seu, que você precisa se concentrar para ser uma coisa prazerosa para você também. E outro problema fantástico, que é a hora de dormir. E a gente vai encerrar aqui, mas eu queria que você fechasse os seus olhos novamente, que essa vai ser a nossa última prática. Então, pegue o fone de ouvido, lembra? Use o fone de ouvido para a prática ficar bem melhor. E vamos lá. Fecha seus olhos. Respira bem fundo. Inspira contando 4. Expira contando 6. Então, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira o máximo que você conseguir, empurrando a sua barriga para frente. E quando você expirar, soltar esse ar, pode soltar o ar pela boca dessa vez. Solte esse ar e deixe o seu umbigo ir até lá na costela. Respira bem fundo e solta bem devagar. Vai sentindo como que o seu corpo começa a reagir a partir do momento que você começa a prestar atenção na sua respiração. Ter consciência da sua respiração. Respira bem fundo e solta bem devagar. E agora eu quero que você imagine como se você estivesse realmente deitado lá na sua cama, naquele momento que vários pensamentos estão te atordoando, vários pensamentos não estão deixando você pegar no sono. E aí você vai fazer exatamente isso aqui que eu vou te falar. Sinta a ponta do seu dedão. Dá uma mexidinha na ponta do seu dedão. Agora, sem mexer absolutamente nada do seu corpo, continue fazendo a sua respiração profunda e soltando o mais devagar que você puder. Inspira devagar e solta devagar. Em qualquer momento da sua vida que você começar a ficar acelerado, estressado, se você usar esse tipo de respiração, o seu corpo automaticamente vai entrar no estado nervoso parasimpático, que é um estado de relaxamento, o estado que a gente precisa viver o dia inteiro e não se auto-sabotando. Relaxa profundamente. E esse dedão que você acabou de mexer, você vai sentir cada dedinho seu, onde que está encostando, o que está encostando. Você vai perceber esses dedinhos. Aí você vai subindo para o seu pé, pela parte de cima do seu pé, pela parte de baixo do seu pé, pelo seu calcanhar. Vai subindo ali na sua canela, vai subindo na sua panturrilha, no seu joelho, na primeira parte da sua coxa, na segunda parte da sua coxa. Vai sentindo a sua barriga, seu abdômen, o seu tórax. Vai sentindo o seu ombro. Vai descendo para o seu braço. Vai chegar no seu cotovelo. Vai descendo um pouco mais, bem devagar, até chegar na sua mão. Vai sentindo cada dedinho seu. E com essa mesma percepção, passa para a outra mão. Sente os outros dedinhos da outra mão. Sente a sua mão. Sente o que encosta nela. Vai subindo para o seu braço, para o seu cotovelo. Vai subindo lentamente até chegar no seu ombro. E agora você chegou no seu pescoço. Sente a sua garganta. Sente o seu queixo. Sente os seus lábios, a parte de baixo, a parte de cima. Solta a sua língua do céu da boca. Relaxa o seu maxilar. Sinta como se as suas bochechas estivessem derretendo. E as suas pálpebras também. Suas pálpebras estão mais relaxadas do que nunca. E a sua sobrancelha se distanciou uma da outra. Elas estão mais relaxadas. A sua testa está bem relaxada. E você sente as suas orelhas também relaxando. O seu couro cabeludo relaxando. A sua nuca relaxando. Você sente as suas costas se espalharem aonde você está. O seu quadril, as suas pernas, até chegar lá nos seus pés. Respire bem fundo, continua respirando profundamente. E faça isso quantas vezes forem necessário, até que você pegue no sono. Todas as vezes que a sua mente vir e falar, vamos conversar,
você volta aonde você parou. Se você parou no joelho, volta a prestar atenção no joelho. E ali você sobe para a coxa de novo, sobe para o quadril. E aí a mente vai falar, ei, vamos lembrar disso daqui, você lembra disso aqui? Aí você vai ficar uns 5 minutinhos, a mente falando e tal, e você, não, lembrei. Eu tô fazendo um raio-x no meu corpo. E aí você volta a fazer o raio-x no seu corpo. Se for necessário voltar lá no dedão do pé para você mexer ele, para você ter uma âncora, tipo, preciso de algo para me puxar. Mexe o dedão do pé e começa de novo sentindo cada parte do seu corpo. Agora abre o olho, volta para cá. Eu te trouxe 3 práticas diferentes. A da respiração. Então, a qualquer momento da sua vida, você volta para sua respiração, faz esse movimento, imagina você respirando num formato de 8, presta atenção na sua barriga subindo, crescendo e na sua barriga voltando. Geralmente a gente respira só com a parte de cima, só com o tórax, mas no dia do olfato eu vou falar sobre isso, a importância de respirar igual o bebê. Já viu que o bebê respira com a barriga? E a gente só respira esse pouquinho aqui, ó, falhadinho? Por isso, muita pressão. Se a gente coloca atenção na nossa respiração, a nossa vida acaba sendo mais leve. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Se você gostou mesmo, deixem um joinha, deixa um gostei, fez diferença, você aprendeu algo legal aqui. Essa live vai ficar gravada, então se você quiser mandar para alguém ou se você quiser assistir novamente e pegar alguns pontos, vai ser massa pra caramba. E é isso, obrigada e até terça-feira que vem, 7h30 da noite. Eu te espero e chama mais gente.